Fala galera, tudo bom? Antes de começar esse podcast, eu só queria dar uns avisos aqui. A gente tá tendo um tempo de mesa, uma conversa. Esse podcast aqui é uma célula. Então, aqui a gente só tá trocando uma ideia sobre a palavra que aconteceu domingo na Igreja Amor e Cuidado. Então, se você quiser assistir a ministração completa, entre lá no canal do Amor e Cuidado, que vai estar lá todo o conteúdo, beleza? Aqui a gente tá trocando uma ideia, principalmente para chamar pessoas para célula, pessoas que ainda não têm célula, para estarem conosco e assistindo as mensagens enquanto a gente tá tendo a nossa célula. E você que não tem uma célula e quiser vir para nós, manda um comentário aí no chat e fala conosco, entre em contato com a gente. A gente vai estar muito feliz em receber você. Então é isso aí, espero que vocês gostem. Deus abençoe. Falou. Então tá, galera, seu podcast então, assim, do eu Café tive uma ideia Universitário. e eu tô aprendendo, eu estou aprendendo. Gente, ó, então esse aqui é o nosso podcast, Dani, da célula do Café Universitário. E a gente tá gravando um podcast aqui, tá ligado? E é isso. A gente tá falando... já teve a introdução, eu não vou falar de novo não, vocês assistem a palavra de domingo. Mas aí a gente falou sobre as palavras de Pedro que revelam o coração de Pedro, né? E o que ele estava querendo? Ele estava numa chapação imensa, porque ele estava na frente de Moisés e Elias, e Jesus, obviamente, né? Porque na cabeça de Pedro, Moisés era o cara que escreveu a Bíblia do tempo dele, porque naquela época só tinha o Pentateuco. Então, todo o Pentateuco quem escreveu, que são os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco quem escreveu foi Moisés. Então, o cara estava de frente pro cara que escreveu tudo que existe até o momento, né? Sobre a religião dele, sobre tudo que ele acredita. E depois disso, como se não bastasse, Moisés apareceu e transfigurado também, né? Então é o corpo já celestial. Apareceu nada mais nada menos que Elias, que é o profeta dos profetas. É o cara que quando você olha pro judeu e fala, me fala um profeta mais top. Enfim, só tava a nata lá em cima. Só tava a nata da nata. A nata da Bíblia. Então ele fala, Elias é o profeta mais top. E ele fez milagres absurdos. Então ali ele estava quando você ouve a Bíblia falando, ou algum pregador falando a lei e os profetas, ele sempre se fala sobre Moisés e Elias, que são a lei e os profetas, né? Profetas tiveram outro, mas vocês entenderam. Então o cara estava na chapação master, assim, que existe na vida dele. O cara tá vendo Jesus transfigurado, Moisés e Elias. E ele falou, mano, não quero nunca mais sair daqui. Vamos montar uma tenda aí. Eu monto uma tenda para Jesus, uma tenda para Elias e uma tenda para Moisés e a gente vai ficar aqui. Mas Pedro esqueceu de uma coisa que a gente nunca pode se esquecer. Que tem gente lá embaixo precisando de um encontro com Deus também. Então não basta só você ter a sua experiência, você precisa aprender a compartilhar as suas experiências, né? O que vocês me falam sobre isso? Aqui revela o egoísmo de Pedro, né? Pensar só nele ali. E que revela também o nosso egoísmo, muitas vezes. Eu já tive algumas chapações dessas que o Caína falou, de falar assim, cara, eu não quero sair daqui nunca mais na minha vida. E assim, eu consigo entender o que passava na cabeça de Pedro. Né? Tipo, saber que aquilo tem que acabar pra depois, tipo, acabar no caso que eu falo assim, descer, né? Se pudesse acabar pra sempre, ali só recebendo. Né? Por isso que é uma face a face, a gente recebe bastante, muito bom, mas chega um dia que acaba e depois é hora de você não só ter um encontro com Deus, mas revelar um encontro com Deus a outras pessoas. Né? E tipo, é muito... Igual você falou, dá pra entender ele, mas tipo, dá pra entender muito ele. Porque ele tava tendo uma experiência muito vívida naquele momento. É algo muito surreal. E algo que eu imagino que hoje, por exemplo, poucas pessoas tiveram um terço dessa experiência. E mesmo na igreja, tipo, é algo muito além do que a gente pode imaginar. Então, imagina essa situação.
você colocar ele numa situação tão extrema como essa e exigir que ele se lembre achei que aquele momento, ter um momento para ele receber, é a porção que ele tinha para aquele momento, mas que aquilo devia ter um fim, que ele não devia eternizar aquilo para sempre, porque existe uma missão para ele cumprir, existe algo para ser feito nas mãos dele. Naquele momento, dá a impressão de que exige muito dele, mas isso mostra o quanto nós precisamos ser racionais. A nossa fé não pode ser só baseada na experiência sobrenatural, a gente precisa ser racional também, ter estratégias e saber o momento certo de cada coisa. E algo que aqui naquele momento a gente compreende por que ele falhou, mas serve como lição pra gente, porque a gente nunca pode deixar isso passar desapercebido, nunca pode perder essa mão, o timing. E Pedro também é uma representação da própria igreja, né? Porque Pedro, quando Jesus fala lá que... Ele fala, olha para Pedro e fala, você é pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então Pedro foi o principal pastor da igreja quando Jesus foi para o céu. Então os acertos de Pedro a gente tem que tomar para nós, como precisamos fazer isso, mas também a gente tem que tomar cuidado para não cometer os erros que Pedro cometeu, né? Porque o Pedro é uma representação da igreja. Então, quantas vezes nós como igreja não nos fechamos e vivemos a nossa bolha gospel, o nosso mover, o que o Espírito Santo curando e tudo mais, mas a gente sai e vive separado do mundo. A gente não quer trazer o mundo para dentro. Eu li isso num livro, acho que é o livro Comprometido. Ele fala assim, é como se a gente olhasse para a vida cristã, como se nossa vida fosse chegar até o final da nossa vida em segurança, né? Tipo assim, vivendo o nosso mundinho, tipo, o mundo tá pegando fogo lá fora, mas eu tô aqui, tipo, tô bem, minha vida é só essa, eu vou viver pra mim, esse egoísmo. Né? Até porque não é só de experiências, né? É sobre música, é sobre amizades, é sobre passatempo, tipo, às vezes a gente fica muito excluído nisso. Exatamente. A gente foi chamado pra guerra, né? A gente é soldado. Né? Uma analogia que eu costumo fazer é que a presença de Deus é como se fosse uma droga. A gente vicia. É uma boa analogia. Porque, tipo assim... Obrigado. Não, mas é sério, porque, tipo assim, todo mundo tem algum vício. Por exemplo, fala uma coisa que se você começa a fazer, você tem que tomar cuidado pra não perder a noção completa do tempo. Jogar LOL. Jogar. É parecido, só que não é necessariamente um LOL. Todo mundo aqui deve ter alguma coisa que Mexer no Insta, de repente. às vezes Assistir mexer no Insta. série. Às vezes o seu vício pode ser procrastinar. Você procrastina pra tudo que você faz, mexer no Insta, fazer qualquer coisa, porque é confortável pra você. Você não quer sair daquilo. E aquilo às vezes te tira um pouco da sua realidade. Cara, a presença de Deus tira a gente da nossa realidade. Quando você começa a orar, quando você tem um momento da hora que você sai de si, você não quer voltar. Por quê? Porque é gostoso. É igual uma pessoa que tá drogada. Imagina que ela queria ficar usando, uma pessoa dependente de, por exemplo, crack. Ela não consegue parar. Por quê? Porque aquilo é viciante. Porque é uma realidade muito melhor que a dela. E se a gente for ver, a presença de Deus é muito melhor que a nossa realidade. Só que a gente precisa voltar para nossa realidade e seguir em frente. A gente precisa fazer com que outras pessoas cheguem nessa realidade. É uma droga boa, benéfica, digamos assim. Mas é isso, velho. A gente precisa ter a noção que nós somos rio e não represa. Tudo que nós recebemos, a gente não retém pra gente. Nós compartilhamos com outra pessoa. Então uma represa, ela retém a água. O rio, ela faz fluir para outras partes, né? Então, é isso que nós temos que aprender com Pedro. E isso mostra o coração de Pedro, que naquela hora ele queria reter a experiência que ele estava tendo, mas ele não podia reter, ele precisava espalhar isso com as pessoas que estavam embaixo do monte, né? E o segundo ponto, as palavras de Deus, o Pai, revelam o seu coração, revelam o seu amor e cuidado. Mateus 17:5. Você lê pra gente? Este é meu filho amado, em que me agrado, e escutem o que ele disse. Pode ler alto também? Pode. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então, aqui chega Deus e mostra o tamanho do amor que ele tem por Jesus e pela humanidade, porque senão ele não teria entregue Jesus, né? E o cuidado também. E
aqui é interessante que quando Pedro olha e fala, vamos fazer uma cabana, uma para Moisés, uma para Elias e outra para Jesus. A Bíblia fala que enquanto ele estava falando isso, Deus chega e manda essa frase. Ele fala, este é meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Basicamente o que Pedro queria dizer também. A importância de Jesus é a mesma importância que eu dou para Moisés e Elias. Porque ele não falou, vamos fazer 6 tendas, uma para Elias, Moisés, Jesus, Pedro, Tiago e João. Ele não falou 6 tendas. Ele falou, mano, os 3 mais importantes, se a gente faz uma tenda, a gente dorme em qualquer lugar. Ligado? Não interessa, só quero continuar nesse momento. A gente dorme em qualquer lugar. Eu preciso que os 3 mais importantes se sintam bem. Então, o que ele estava falando? Estava colocando Jesus no mesmo patamar de Moisés e Elias. E isso não é aceitável, porque Jesus está acima da lei e Jesus está acima dos profetas. Jesus, ele veio reformar a lei e ele é um profeta, ele é o profeta dos profetas. Então, quando Pedro fala isso, Deus entra no meio, já dá no meio de Pedro e fala, ó, Jesus é o que você precisa ouvir. Jesus é meu filho, então ouça ele, não ouça o que Moisés e Elias estavam falando, apontam para Jesus. Eles são importantes porque eles apontam para Jesus, mas a pessoa mais importante desse lugar é Jesus. E aí, o que vocês me dizem? Eu vou pegar salgado. Tranquilo. Eu vou pegar o salgado. Pegar o salgado não. Entendi. Su, quer falar alguma coisa? É isso aí. É isso então. Terceiro ponto. As palavras do pai do adolescente revelam a sua fragilidade diante dos problemas. Qual que é seu nome mesmo? Gabi. Gabi, você lê pra gente? Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Mateus 17, 15 e 16. Aqui a gente consegue ver a nossa fragilidade enquanto ser humano e a nossa dependência de Deus. Porque aqui, quando Jesus volta, ele desce o monte, os discípulos chegam e falam, ó, a gente tentou expulsar, a gente fez tudo, mas... Gente do podcast, chegou a comida. Pode servir, viu, gente? A ideia era comer durante. Ele falou, ó, a gente tá... Me perdi. A gente tá tentando expulsar os demônios aqui, só que a gente não consegue. E aí, Jesus fala, pô, até quando eu vou ter que ficar aqui com vocês ensinando? E aí depois ele fala, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Mas porque os próprios humanos, nós humanos, a gente não consegue, não tem capacidade de lidar com um demônio, com seres espirituais, porque nós somos limitados. Aqui a frase do pai dele demonstra o quão limitados nós somos. Nós dependemos de Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Com Deus, é tipo assim, 0 mais infinito dá infinito. Mas 0 mais 0 dá nada. Então, nós dependemos de Deus para tudo que nós vamos fazer. Fala. Quero comer. Um segundo que eu não tinha pegado tudo isso completo. Fala aí, gente, podcast. Sim. A gente ficou tímido, né? Porque tá gravando. Como começou, inclusive, esse áudio podcast? Eu saí e voltei e já tava famoso. Ele falou, o Joe falou do nada, tem uma ideia. Imagina se a gente gravasse nossa conversa da célula no podcast. Aí a gente tá gravando. Tá gravando? Tá gravando, não. Tá? Estão gravando já? Você não sabia? Eu queria falar um Achei que era negócio. zoeira. Tá. Aqui fala, né? Se você não chora pelos... Vocês já choraram? Tipo assim, vocês já choraram de sentir... Não sentir uma dor física, mas sentir uma dor na alma?
pelos perdidos. Sim. Tipo assim, porque a primeira vez que eu realmente chorei, assim, que eu chorava, que parecia que foi lá na comunidade. Eu tinha ido na pregação da Alessandra Vilas Boas. Alô, Ale, ouve nós. E assim, lá o pessoal é bem mais calmo que a gente, né? Eles são mais tranquilos e tal. E eu, tipo assim, eu chorava, tipo, eu gritava, sabe? Assim, é como se doesse em mim, é uma coisa muito louca. Eu falei, gente, o pessoal vai achar que eu tô manifestada aqui, vai liberta, sai, né? Mas não, eu tava chorando literalmente, porque foi a primeira vez que eu tive esse discernimento de chorar por aqueles que estão perdidos, sabe? E muitas vezes, como você falou, a gente fica na nossa bolha gospel e a gente não se dá conta, sabe? Porque igual o Caio falou, a gente tem tudo. Tudo que é mais precioso a gente tem. Eu tenho uma amiga que ela fala assim que ela é rica, né? E ela fala, gente, eu sou rica, né? Porque o rico é a gente ter Jesus, que é o que mais importa, Olha. né? Então, assim, sei lá. É realmente Tipo, a gente levar isso pra outras pessoas, né? Mano, falando sobre isso, era isso que eu queria lembrar, porque eu tava esquecendo, ainda bem que você falou, porque eu queria muito falar isso. É um negócio que a gente entra no modo automático e a gente não para pra pensar, na maioria das vezes, na verdade, né? E é muito triste, porque é pelo que a gente deveria se mover, né? Que são ganhar almas pra Jesus. Nós somos... aí a gente estava conversando, estava aprendendo isso esses tempos também, nós somos mártires de Jesus. Mártires não são aquelas pessoas que morrem. Hoje em dia nós falamos que mártires são as pessoas que morrem em função de Jesus. Mas a palavra mártires que eram usadas na Bíblia, quando Jesus dá na grande comissão, ele fala, vai e sejam meus mártires. Então, vai e sejam minhas testemunhas. A palavra mártires significa testemunhas. Então, nós deveríamos ser mártires de Jesus, deveríamos ser testemunhas de Jesus. E muitas vezes isso passa despercebido, a gente simplesmente vive a nossa vida e a gente não pensa nas outras pessoas, a gente só olha no nosso próprio umbigo. E eu estava ouvindo um podcast esses dias também, e o pastor falou que acho que o genro dele, o sogro dele, falava que ele odiava tirar férias. Ele morava nos Estados Unidos, esse pastor, né? Ele foi o pastor em questão, foi para os Estados Unidos visitar o genro, né? Tá confuso? Vamos lá. Boa. Pastor 1 estava falando a respeito do pastor 2, que é sogro do pastor 1. Pedro estava falando de Caio, que vou mudar nome para ficar mais fácil. Então Pedro estava falando que o Caio, que era o genro dele, não gostava de tirar férias. E o Pedro morava nos Estados Unidos. E uma vez o Caio foi visitar o Pedro nos Estados Unidos. Ele falou que ele odiava tirar férias. E ele já estava, tipo assim, há 30 anos no ministério e ele tinha tirado, tipo... Acho que não tinha tirado férias ainda. E ele falava, era a primeira férias dele nos Estados Unidos, e falou, cara, por que você não tira férias? Eu não consigo tirar férias, eu odeio tirar férias. Porque enquanto eu estou aqui descansando, tem pessoas morrendo. Tem pessoas precisando de... Pessoas que poderiam estar ouvindo de Jesus através de mim, e eu estou aqui. Sabe? Então essa sensação, esse senso de urgência, a gente tem que ter na nossa vida todos os dias. Porque é para isso que a gente está aqui. Nós recebemos a salvação e nós temos que passar a salvação também. Por favor, falem que eu quero comentar. Eu vou mudar um pouco o assunto. Em relação ao ponto 2, eu fiquei pensando sobre as tendas, né? Sobre colocar Jesus no mesmo patamar que os outros profetas. E na hora que eu estava ali, né, na cozinha, e aí eu pensei o quanto isso significa para minha vida na questão de equivalência, de colocar Jesus, comparar Jesus a outras coisas. E não tem muito a ver com a mensagem, mas também revela no nosso coração o quanto a gente prioriza Jesus, né? O quanto eu me dedicaria a colocar Jesus em uma tenda específica, uma tenda melhor, ou na mesma que a das outras pessoas.
E no meu dia a dia, uma coisa que revela muito no meu coração é o tempo que eu dedico a Jesus, a estar na presença com Ele. Forte, cara. E, então, justamente, tipo assim, às vezes eu coloco Jesus na mesma tenda que eu colocaria o meu trabalho, eu colocaria o meu descanso, o meu momento de dormir. Ou até numa tenda menor, às vezes, né? Até não tendo menor, às vezes. E, cara, Deus interviu pra falar que o mesmo nível de equiparação já estava errado. Então, imagina quando a gente coloca ele no nível menor. Quando a gente prioriza tantas outras coisas, deixando... Cara, como o evangelho se completa, né, mano? Coisa linda, mano. Tá maluco. Então, e era isso, sabe? Tipo, uma reflexão, porque isso significa muito pra mim. O fato de Deus intervir nessa comparação, que uma pessoa que não tem essa revelação da palavra, que não tem esse discernimento, pensa, nossa, Jesus está numa tenda tanto contra outras pessoas importantes. Isso é ótimo, né? Mostra o quanto Pedro está se dedicando e tal. Mas olha com essa análise mais profunda, com a revelação da palavra que a gente recebeu domingo, o quanto, na verdade, isso tem o seu próprio erro. E isso mostra também o quanto nós podemos estar errados no nosso dia a dia. Às vezes você acha que você está fazendo algo que realmente tem valor, mas às vezes você faz com uma motivação errada e no fim das contas não vai ter o valor que você pensava que tinha. E Jesus pode estar numa tenda, você pode estar colocando Jesus na mesma tenda que outras coisas do seu cotidiano. E você está lá achando, nossa, eu estou fazendo muito por Jesus. Eu estou realmente dedicando a minha vida, eu estou chamando a atenção dele, eu estou sendo o filho preferido dele. Mas na verdade não, às vezes você está fazendo tão errado que Deus precisa intervir e falar, não, filho, mas não é dessa forma não. Então, o que Deus deveria intervir na sua vida hoje para falar que você está fazendo errado, quando você na verdade acha que está fazendo certo? E entra nisso também, que Jesus não fala, tipo assim, Pedro não está colocando a importância de Jesus e de César, por exemplo, que é alguma coisa fora da igreja, tá ligado? Está colocando Moisés e Elias. Então são coisas voltadas à religião. Uhum. Então você pode estar colocando na mesma tenda, no mesmo grau de importância, o seu ministério e Deus. Seu discipulador. Seu discipulador e Deus, seu pastor e Deus, o seu tempo de leitura e Deus. Que você pode olhar e falar, não, eu preciso ter tanto tempo de leitura, eu preciso orar tanto tempo, mas não é assim. Deus é mais importante que tudo isso. Vira algo mecânico, vira algo que para de ser prazeroso, né? Você está lá porque você está na presença de Deus e você ama a Deus. Você vai puramente por disciplina. Exatamente. Um ponto que eu acho legal é que, tipo assim, igual ele falou, às vezes a gente prioriza mais o nosso emprego ou alguma outra coisa do que a Deus. E às vezes até igual você falou, a gente prioriza o seu ministério do que a Deus. E às vezes a pessoa que está mais próxima de Deus, digamos assim, não tá o tempo todo no trabalho, rotina, correria, só que ela trabalha não focando no trabalho, mas focando em Deus. Exatamente. Trabalhar para honrar a Deus. No trabalho dela, ela escuta o que Deus fala, ela conversa com Deus enquanto trabalha, ela ajuda o amigo, o colega de trabalho que está com problema, falando de Deus para ele. Essa pessoa às vezes está na correria, não está conseguindo, tipo assim, não está conseguindo focar tanto no ministério, por causa que ela está cheia de coisa para fazer, está do lado de coisa para fazer e está trabalhando e servindo a Deus muito mais do que a pessoa que está o tempo todo na igreja dentro do ministério. Exatamente. Para você ver como é algo dual. Às vezes a pessoa que está fazendo algo para Deus, tentando fazer algo para Deus, não está fazendo, e às vezes a pessoa que está trabalhando, fazendo outras coisas, está servindo a Deus enquanto faz outras coisas. Ou seja, Deus não deixou de ser a prioridade. Isso é muita questão de intencionalidade, porque não foi a Su que falou, né, da cadeira de Jesus? Eu vou chorar daqui a pouco. É a questão da intencionalidade. Não, porque eu tô aqui me martirizando, né? Porque assim, essa semana tem sido dias tão corridos, eu tenho que parar, assim, meu coração tá acelerado, sabe? E o tempo todo, e aqui, tipo, eu não paro em casa, eu só vou pra casa pra dormir e saio, coitada da minha mãe. Né? E assim, e ele falando assim, que às vezes, porque assim, pra mim, gente, o meu tempo devocional com Deus é algo que é muito importante. E às vezes eu tenho o sentimento que se eu não tenho aquele tempo, parece que eu não falei com Deus. Só que eu falei com ele o dia todo. E aí o Breno falando sobre isso, que às vezes a gente tá na correria, mas a gente tá o tempo todo ali, sabe, falando de Deus para outras pessoas. Eu
falo, cara, será que eu sou? Porque assim, Deus tá me ensinando uma outra forma, né? Que ele não é só, ele só não está comigo naquele tempo devocional. Eu converso com ele o dia todo. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Né? Claro que eu tenho aquele momento intencional que eu me dedico para Deus, não com Deus. Porque o tempo com Deus você tem durante todo o seu dia. Agora, aquele tempo para Deus, onde eu sento, leio a palavra, procuro conhecer mais dele, sabe? Mas aí eu vi o Breno falando, eu senti como se Deus falasse assim, filha, calma. Né? Você não está... Porque assim, eu tenho a impressão é como se eu estivesse distante de Deus, sabe? Mas assim, você não está distante de mim. Né? Você ainda está ali, mesmo que na simplicidade. Você tem buscado me honrar, você tem buscado fazer o certo, mesmo que muitas vezes errando, né? Mas assim, caraca. É que Deus falou aqui comigo. Você estava falando de intencionalidade, é isso aí. Tem que ser intencional. É muito aquela frase que o pastor falou no domingo sobre você ir buscar, todo dia você ter um pouquinho de tempo de ir buscar e você espalhar aquilo que você buscou. Então, esse é o nosso lugar secreto, né? Pra gente receber e pra gente entregar. Eu tinha bastante essa visão sua de tipo assim, não adianta nada se eu não tiver um tempo assim a sós, sabe? E é bom, sim, é claro que a gente tem que ter um tempo a sós, a gente tem que orar, a gente tem que ler a Bíblia, tudo. Só que vamos supor, você tá numa semana difícil, você tá na correria, você não tá conseguindo ter um tempo, às vezes você vai orar, já aconteceu comigo também, às vezes você vai orar, você dorme enquanto tá orando. E aí você acorda culpado. E enquanto isso acontecia, às vezes eu ficava mal por, sabe, não ter conseguido orar o tanto que eu queria e dormir. Às vezes você fica se culpando, se cobrando. E Deus falou pra mim assim, calma. Você tá comigo mais do que você pensa. Você passou o dia inteiro falando comigo. Todos os seus problemas, você fica ansioso, que eu sofro bastante com ansiedade. Você ficou ansioso, você começou a se perder, mas você falou, não, Deus tá comigo. Você, sabe, conseguiu fazer tudo que tinha que fazer e ainda não me deixou de lado. Se você dormiu orando, assim, é uma bênção, querendo ou não. Sabe, você dormir em paz é melhor do que dormir com problema, dormir exausto. Se você dormir em paz, dormir orando... Você dormiu na companhia da melhor pessoa. Dormir na companhia da melhor pessoa. O que você fez não foi errado. Deus entende que você passa por várias coisas. Deus não quer que você deixe tudo de lado pra... Quando Deus fala que a gente tem que deixar as outras coisas de lado pra seguir a Ele, não quer dizer que você tem que literalmente parar de trabalhar. Só que você tem que trabalhar em função dele, não em função do seu trabalho. Esse é o ponto. Mas também a gente não pode deixar virar uma regra. Não, né? A gente claro tem que não. Separar os nossos tempos, tudo mais. Não, A não gente- tô dizendo que A gente é tem que só... ser intencional. Nada- Renunciar o nosso tempo. Você Nada renunciar- substitui o tempo Sei devocional. lá, você dorme até às 7 horas. Então você pode renunciar o seu tempo, acordar às 6 pra ter lá o seu momento com Deus ali, sabe? Sim, com certeza. Né? Só que eu tô dizendo que Deus entende que existem situações que dificultam muito a nossa vida. E é importante você ter seu tempo, independente de como seja a situação. Se você começou a orar e dormir, igual eu falei, porque você estava exausto, não conseguia, amém, dormir em paz. Mas depois, igual você falou, não deixa arrastar. Tenta arrumar um tempo. Não é como se você tivesse que simplesmente deixar assim e não orar mais sozinho. Mas... Porque muitas vezes a gente também leva isso como uma muleta, né? Fica não, preguiçoso. Deus entende. Mas Deus entende, É por isso que eu falo, tudo tem um equilíbrio, tudo tem um nivelamento. Você não está conseguindo orar muito tempo por causa que você está muito ocupado, não quer dizer que você está deixando de estar com Deus, que você está deixando Ele de lado. Mas você fazer isso o tempo todo também não quer dizer que, sabe, porque a situação está ruim, não quer dizer que você tem que abrir mão do seu tempo sozinho com Ele. Prioridade. É tudo uma questão de interpretação e de situação. Cada momento é um momento. Você tem que querer estar com ele o tempo todo, é óbvio. Gente, só eu gostei da ideia do podcast? Não, eu gostei também. Eu gostei. Eu acho legal, cara. Imagina a gente postar toda quinta-feira, né? Eu tô aqui no meu canal na cabeça. Meu canal não, vamos criar uma célula. Canal, Instagram. Deus abençoe. Se for fazer isso, não me avisa, porque eu vou ficar pronto. Eu vou ficar assim, ó. Aí do nada vai ter o celular aqui gravando, não, é só decoração. Não, só quis deixar o celular ali naquela posição. Nada a ver, nada a ver. Gente, a quarta
As palavras de Jesus revelam a sua autoridade e o seu desejo de que todos sejam salvos. E aí pra gente, campeão? Meu sonho está gravando podcast. É verdade. Não. É o 4? É. Ele achou que ia usar isso como desculpa. Eu buguei o celular aqui. Ih, mas bugar aqui não tem como não. Orbank. Já faz o A 7DB Filmes. Ô, não sei como volta não, mano. 7DB Filmes. Eu Quer dar lembro. um exemplo excelente? Você tá fazendo o que agora? Comendo. Você deixou de falar de Deus? Você Não. deixou de pensar, interpretar tudo que eu falei? É verdade, tem que ser um exercício constante, né? Exatamente. Eu leio. No caso, Ah, tudo bem. vai ter momento que você vai se concentrar só em comer. Mas vai ter momento que você vai fazer outras coisas e tá falando com Deus é que tem que ser quando comer. Tipo, algo que você consegue fazer de qualquer jeito, qualquer hora. Mesmo que em um momento você tenha que parar só pra se concentrar naquilo. Entendeu o meu ponto? Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Isso foi Mateus 17, versículo 7. E depois pula para o versículo 17, que diz assim: respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Fala pra vocês que eu fechei. Ponto 4 é: as palavras de Jesus revelam a sua autoridade e o seu desejo de que todos sejam salvos. Mano, e aqui a gente consegue aprender com Jesus também, né? O quanto tudo que Jesus fazia, descer do monte, foi a ideia de Jesus. Jesus chegou e falou, ó, foi muito bom, mas vamos descer do monte agora. E ele ouve todas as orações, os pedidos, cara, o pedido do Pai no caso, né? Ele falou, vamos voltar e orar e desendemoniar, como fala? Expulsar o demônio. Expulsar o demônio. Exorcizar? Exorcizar deve ser. Mas Jesus, ele é o primeiro a descer e ir de encontro às pessoas, a necessidade das pessoas, né? Então volta o que a gente falou lá atrás de entender que as pessoas precisam da gente, né? As pessoas precisam da mensagem que nós carregamos. E Jesus tem toda a autoridade quando se trata de tudo, na verdade, né? Mas nesse caso, no mundo espiritual, porque foi Deus que criou todas as coisas. Então ele otorgou autoridade para Jesus e Jesus também outorga autoridade para nós. Na grande comissão, como a gente falou, ele fala que nós expulsaríamos demônios, nós pusaremos na cabeça da serpente e tudo mais. Então Jesus nos dá autoridade e nós precisamos exercer isso. Alguém falou alguma coisa aí? É bem. Pô, mano, o João fechou o meu estudo aqui, velho. Agora eu não sei onde tá. Tá no grupo. Não, mas vocês mandaram do aluno. Não tenho, eu preciso do líder. Mesmo agora que já acabou? Eu te mando se quiser. Aqui tinha mais coisa. Ah, tá, entendi. Achei, certo? Achei. Foi? Achei. E o quanto nós, hein, tem colocado isso em prática? E o quanto a gente tem exercido essa autoridade? Você é uma embaixada de Cristo. Ó. Parece nome de igreja tradicional. Parece não. Ah, cara. Desculpa, cara. Nada contra as igrejas tradicionais aí do podcast, tá? Claro, Mas vocês também somos grandes fãs, somos irmãos em Cristo. somos família. É Aleluia. nóis. Não é porque a Su fala línguas gritando na igreja aqui que
Pera, tá gravando o podcast mesmo? Eu achei que vocês estavam zoando. Tá meia hora gravando, né? Aí, vou ativar o modo bot. Todo mundo passou pela fase. Tá gravando mesmo? Ele tá passando a mão na frente aí, o celular tá acendendo toda hora com o bagulho gravando e não percebeu ainda. Mano. Eu acho que muito além as palavras revelam o que está no nosso coração, nossas atitudes também revelam aquilo que está no nosso coração. Né? Porque às vezes a gente foca também só na palavra e tal, mas eu acho que muito mais, claro, a palavra, mas também as nossas atitudes. Né? E também falando sobre Caramba, velho. Falando sobre a autoridade de Jesus, Jesus fala, ele expulsa os demônios com autoridade, né? E nós precisamos usar essa autoridade, porque, como eu disse, Deus nos dá. E a gente precisa falar, declarar o que Deus nos pediu para declarar. A gente tem 66 livros de declarações que a gente precisa usar na nossa vida. Então, a nossa palavra é um ato de guerra. A gente precisa declarar as palavras, declarar cura, declarar tudo mais. Mano, eu quero contar uma experiência sobre isso. Que essa semana, eu acho que, não sei, os dois ali já sabem que a gente veio no carro conversando sobre isso, mas não sei se vocês sabem. Eu falei a semana passada que eu tinha perdido minha carteira. Falou. Falei, né? Então, acho que 2 semanas atrás eu tinha perdido a carteira com todo o documento, com todos os cartões e tudo mais. E aí ontem eu perdi meu celular. Meu Deus. Tá perdido, hein? Eu perdi meu celular. Mas por quê? É assim, é algo que eu sinto no meu coração. Eu tô perto da semana face a face. Então tá vindo muito ataque. Tipo assim, eu quase bati a minha moto ontem, quase bati minha moto hoje. Então, tipo, o negócio tá doido. E aí eu perdi o celular e eu falei, Deus, não é possível, eu tô sem minha carteira, eu tô sem meu celular, eu não acredito que isso está acontecendo. E eu comecei a declarar, Deus, essas são setas do inimigo e o devorador não vai me alcançar. Ele não vai me alcançar, ele não tem minha vida, o dono da minha vida é o Senhor e eu repreendo o devorador na minha vida. E aí, o resultado... Meu Deus. Comprou uma carteira. Basicamente, eu saí pra procurar o celular, voltei com a carteira. Foi isso. Onde? Hã? Ele tava onde? Aí vai falar no podcast que ele tava no bar, a carteira. Gente, me entenda. Eu não fui pro bar com a carteira caiu na rua, o cara pegou e levou pro bar que é tipo na esquina da minha casa, do lado da igreja do seu avô. Sei. Aquele bar lá. Aí o cara, tipo assim, eu tava passando na rua, o cara gritou, eu vi! Aí ele falou, você quer seus documentos? Não? Eu falei, gostaria, né? Aí Seria legal, né? Mano, tava meu dízimo na carteira. Nossa. Tava meu dízimo. Intacto. Ele devolveu R$40 a menos do dízimo. Mas aí não dá pra... Né? Aí... Fez truco lá. Conheço. E aí, tipo assim, eu cheguei tipo assim, eu peguei a carteira e tudo mais. E eu fui pra igreja e falei, Deus, não vou ficar triste por causa disso, porque se você recuperou minha carteira, eu repreendo o devorador, o meu celular, que tinha caído da moto também, né? Eu vou recuperar ele e eu sei que ele não vai estar quebrado. E aí eu fui pra igreja e, tipo assim, tocando as músicas lá, e a palavra do pastor foi sobre isso também, de nós termos fé de que Deus está na frente, Deus está... A soberania de Deus acima de todas as coisas. E eu tava, tipo assim, ele falou também que muitas vezes... ele usou até um ditado, que a gente não pode evitar que um pombo pouse na nossa cabeça, mas a gente pode evitar que ele faça um ninho na nossa cabeça. Basicamente, o que é? Tipo assim, a dúvida, o diabo lança setas na nossa mente e... tipo assim, as dúvidas é inerente da gente vai ter dúvida.
Mas a gente continuar com as dúvidas, a gente persistir na dúvida é errado. Porque a gente tem que ter convicção, tem que ter fé no Deus que nós temos. E cara, de verdade, abrindo meu coração pra vocês aí e pra galera do podcast. Célula Cash, cara. Célula Cash. Mano, teve um momento que eu olhei assim e falei, Deus, eu tô sem minha carteira e tô sem meu celular. Não é possível. Tipo assim, será que você existe mesmo? Porque, pô, eu tô te servindo, eu tô fazendo tudo. É aquele momento que você dá a carteirada em Deus, tá ligado? Que nunca façam isso, que nunca dá certo. Mas tipo, pô Deus, eu sou servo seu, tem tanta gente aí e tal. E Deus, eu tô pedindo pra você, por favor, recupera minha carteira, tipo assim, como, tá ligado? Como... E aí eu parei, tipo assim, quando eu tive esse pensamento, quando veio essa seta do diabo na minha mente, eu falei, não, eu confio na soberania de Deus. Deus é soberano acima de todas as coisas. Então, e aí eu comecei a ver, tipo assim, podcast do Brunão falando que perdeu a filha, a Zoe, né, filha. O Brunão perdeu a filha, mano. O Israel Salazar perdeu a filha, teve câncer, mais um monte de coisa lá. Ele teve que mudar 5 vezes porque ele tava sem dinheiro, tipo assim, ele começou a morar de favor. E aí, mano, eu falei, mano, cara, que eu tô chorando que eu perdi uma carteira e um celular, sabe? E naquela situação de perder filho, perder casa, perder tudo, eles enxergaram a soberania de Deus. Então eu falei, mano, quem sou eu pra não enxergar a soberania de Deus? Deus é soberano independente do que aconteça comigo. Cara, se meus pais morrerem hoje, se eu perder minha casa e for morar na rua, independente do que aconteça, Deus é soberano. A partir do momento que eu entendi isso, eu falei, Deus, tá nas suas mãos. E aí... aconteceu, tipo, no mesmo dia. Eu fui procurar o celular, voltei com a carteira, eu cheguei da igreja e, tipo assim, quando eu voltei com a carteira, eu até falei pro meu pai. Falei, pai, tem uma notícia boa e uma ruim. O que você quer? Primeiro. Aí ele falou, conta a ruim primeiro, depois fala a boa. Eu falei, ó, a ruim é que eu não achei o celular. E a boa é que eu achei a carteira. Agora eu posso comprar o celular. E aí, tipo assim, eu fui pra igreja e voltei. Quando eu voltei, meu pai falou, Kainan, tem uma notícia boa e uma ruim, o que você quer? Aí eu falei, dá ruim primeiro. E minha tia tava em casa, né? Aí a ruim é que a tia Célia foi embora, tipo assim, ela foi pra São Paulo, que ela mora em São Paulo. Achei que você ia falar que a tia Célia chegou. Eu juro que a tia Célia, se você tá vendo esse podcast... Eu achei também. Amo você, tia. Mas, tipo... É a tia da Wilson. Hã? É a tia que ia rolar o... ela mesma. É a tia aqui na casa É, dela. ela mesmo, inclusive. São Paulo. Caramba, todo mundo conhece. Aí, tia, te amo. Te amamos, sério. Não vou Isso é mostrar pra incrível. você, mas... Caramba, vocês lembraram dela mesmo, mano. Ela mesmo. Aí, ele falou, ó, a notícia é boa que acharam seu celular. E aí o Breno... Você tá vendo esse celular aqui, não é sorteio. Eu achei que era novo. Não, Eu não sei decorado qual era o celular antigo. É a capinha roxa, eu não esqueci. Mas aí a menina falou com o Breno lá, deu um mó rolo, o Breno achou que era fake. Não, eu achei que era outra intenção. Me chamou do nada, ninguém me chama. Ninguém Não, o conversa que ela comigo. falou? O que ela falou? Eu vou mandar um oi pra você. Não, fala que a mulher Não, falou. ó, ela mandou oi. Aí eu, mano, eu tava mó desconfiado. Ela mandou oi. Aí ela começa a falar, olha, então, eu acho que eu e você podemos ajudar um amigo seu juntos. Fala isso, mano. Aí eu, Fala isso. aí eu fiquei tipo, mano, isso aqui é armadilha. Isso aqui é armadilha. Seta. Fraude. Isso aí. Coisa estranha. Que coisa estranha. Falar. Ninguém nunca me chama por nada. Do nada uma pessoa aleatória Esse vai me ser um chama. corte no podcast. Eu acho que eu e você podemos... Não, aí ela falou, então, eu acho que algum amigo seu perdeu o celular. Na hora eu nem parei pra pensar aqui, ela falou, mano, quem que é e tal. Minha sogra encontrou o celular no chão, não sei o que, começou a falar. Aí na minha cabeça eu tava, tá, onde eu entro? Aí eu, tá, e como você chegou em mim? Ela falou, é porque tinha uma mensagem sua, ela pegou o celular dela, tinha uma foto do celular do Kainan, tava lá, Brandon, aí tava lá, mano, eu falei, e aí, nego, vai na célula quarta? Fica falar do lanche. Gente, célula universitária, vem pra cá, café universitário, ninguém é universitário aqui, ninguém tá tomando café, mas vem. Nessa hora, minha linha de base quebrou completamente, eu comecei a rachar, eu falei, mano, não é possível, como é que o Kainan perdeu a carteira e o celular em seguida? Velho.
Aí eu falei, não, eu comecei a rachar, aí eu já tava mó desconfiado com a moça, você mó seco. Eu falei, nossa moça, obrigado, tal, vou entrar em contato com ele. Aí ela falou, tal, explicou, eu falei, peraí, como é que eu vou entrar em contato com o Kainan se eu não tenho Tem o celular dele. Aí mandou mensagem no meu celular. Ô! Aí eu mandei mensagem. Celular. Já pensou, né? Pega o celular pra mensagem, ô! Ela falou, Tá que nem eu. Ô mãe, você já foi pra igreja? Ela tá em casa falando com ela no Tipo assim, cara. Não. Aí eu mandei mensagem pro Matheus, falei, ô mano, fala pro Kainan que uma menina achou o celular dele, mandando mensagem pra mim. mensagem. Ô mano, acharam seu celular. Legal. Aí você responde, mano. Foi muito bom, porque eu falei, tá, vou entrar em contato. Aí eu fechei a conversa, como eu vou entrar em contato? O legal é que você ligou no seu celular. Liguei, só que tava com a avó dela, a sogra. A sogra dela, na hora que ela falei, nossa, coitado do Eu liguei Kainan. 24 vezes. Ela falou, o seu amigo ligou 23 vezes, só que o celular tava com a minha sogra. Aí ela não sabe mexer, não faz ideia de como mexe o celular. Aí eu cheguei e falei, vou dar uma investigada. O da hora é que é o mesmo, não tem muito Brenda nessa tuba, né? Igual eu falei. É a mesma foto do perfil do WhatsApp e do Insta. Olha. Porque eu tiro foto uma vez por semana. Puxar aí o que você falou sobre a questão de Satanás, né, manda seta. E você falou no início que a gente tem que usar a palavra, né? A gente tem muitas armas na própria palavra de Deus. E assim, acredito que todos vocês recebem o tempo todo setas, né? Tipo assim, porque a maior arma de Satanás é nos enganar, é um engano na nossa vida. Né? Então, assim, foi uma coisa que eu usei, eu já comecei a usar, eu usava essa palavra há muito tempo, mas eu parei e aí eu voltei a usar, né? Por entender o quanto a palavra ela tem poder e o quanto é importante a gente pegar as armas que a própria palavra de Deus traz para nossa vida. Então, assim, toda vez que vem um pensamento idiota na minha cabeça, porque vem umas coisas idiota, né? Parece aqui, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo, não é só comigo. Eu falo assim, Deus, eu levo esse pensamento cativo sobre a obediência de Jesus. E toda vez. E assim vem, e vem, e vem, e vem. E a palavra de Deus fala, resista ao diabo. E é dessa forma que a gente resiste, né? Da gente entender que aqui é o nosso campo de batalha. E se você não cuida que isso desce para o seu coração, que o coração é a nossa alma, né? Não é o coração, né? E aí o seu coração, a sua boca fala daquilo que a sua alma, o seu coração está cheio. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, da gente utilizar as armas que a palavra de Deus tem. E como que você vai utilizar as armas que a palavra de Deus tem se você não lê a palavra? Né? Então, muitas vezes eu vejo declarando a palavra, muitas vezes eu me vejo declarando coisas erradas sobre mim e eu já me corrijo na hora, sabe? Tipo assim, eu não vou conseguir. Não, eu vou conseguir. Tipo, né? cantar a música. Cantar música, por exemplo, né? Boa, isso quebrou tudo segunda-feira. A gente, tipo assim, tem, né, que coisar, enfim. Mas é igual você falar da soberania, né? Eu tenho como exemplo de testemunho na minha vida a prova da ordem. Que assim, eu fiquei super ansiosa para essa prova, mas assim, eu falei, Deus, amém. Se eu passar ou não passar, não importa. Eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Né? E se tiver que estudar de novo e prestar de novo, bora. Eu não queria, mas o Senhor sabe de todas as coisas e tudo coopera para o meu bem. Né? Porque o Senhor me ama. E então, assim, a palavra de Deus, ela tem, assim, muitas armas, né? Armas para nós aqui, pra gente exercitar, pra gente viver. Né? Então, assim, nessa prova, eu vi, assim, o quanto Deus, realmente, quando Deus quer, Ele faz. Quando é da vontade dEle, no tempo dEle. Entendeu? Porque, assim, eu nunca vi numa prova da ordem anular 5 questões, que é algo muito difícil, né, Dani? Acontecer. E, assim, dentro dessas 5 questões... Nunca tinha acontecido. E, assim, não que eu sou privilegiada, gente, não é isso, mas... o quanto ele no quanto na semana anterior ele falou, filha, dependa de mim. Faça a sua parte. Estude. Né? Ele sabe até onde eu conseguiria.
né, estudar. Porque às vezes eu me cobro muito, falo, Deus, mas eu não estudei, eu não mereço. E eu fiz essa oração, falei, Senhor, eu não mereço passar nessa prova. Teve muito mais gente que estudou muito mais do que eu, né, então eu não mereço passar. Mas eu não mereço nada, eu não merecia nem estar viva. Mas pela graça do Senhor eu estou aqui. Nossa, verdade. Né? Então, assim, se é da tua vontade que eu passe nessa prova, eu sei que o Senhor vai mover, né? E Ele moveu, nos finalmente, assim, passei. E aí as pessoas falam, ai, fala que você passou, não que você não... Eu falo, não, gente, eu tenho o prazer de dizer que não foi pela minha força, não foi, entendeu? Foi realmente pela graça de Deus. Né? E quantas vezes, na faculdade mesmo, uma vez numa prova, acho que eu já falei isso aqui, eu tava numa prova e eu precisava tirar só um ponto. E a minha amiga, ela precisava tirar bem mais do que eu. E pra gente fazer essa prova, a gente tinha que estar com o Vadmecum, que é aquele cadernão de leis. E ela não sabia que tinha que levar. E assim, aí eu tava lá e ela falou, Su, eu não trouxe, e agora eu falei assim. Aí o Espírito Santo falou assim, entrega o seu Vadmecum pra ela. Ela precisa de mais nota do que você. Eu só tenho certeza disso. Que situação. Né? Sim. E aí eu peguei o meu Vadmecum e entreguei pra ela. E eu tenho certeza que pessoas que estavam ali, elas viram essa atitude, né? Porque isso era pra glória do Senhor, né? Eu falei, gente, essa menina é estranha, ela tem alguma coisa diferente, né? Porque não é sobre mim, nunca é sobre a gente, é sempre sobre ele, né? E aí eu entreguei o VAD pra ela, ela fez a prova, eu acho que ela passou, eu nem cheguei a perguntar depois, a desmiolada, não perguntei, não sou desmiolada, tá repreendido. E aí eu fiz a prova sem o VAD, né, busquei lá o que eu tinha que responder, a prova valia 5 e no final a minha nota foi 5. Eu falei, Deus. Essa sua amiga é cristã? Não. Pra você ver como Deus é muito mais importante que um livro. Exatamente. Né? O livro, pra alguns, era a coisa mais importante fazer a prova. Pra você não, você tinha Deus. Sim. Porque é um livro pra quem tem Deus. Exatamente. E aí eu falei, caraca, meu Deus. E assim, são coisas simples, sabe? Que se a gente não tá sensível... O que você tá rindo aí? É música. Tipo assim, se você não tá sensível porque assim, a gente fala muito, né? É umas coisas que Deus vai virando assim na minha cabeça. A gente fala muito assim, Deus, fala comigo, fala comigo. Mas às vezes ele tá falando, mas você não tá sensível pra ouvir. Então às vezes a sua oração tem que ser, Senhor, que os meus ouvidos estejam sensíveis. Que os meus ouvidos estejam sensíveis ao seu falar. Né? Porque às vezes a gente tá tão surdo, né? Tão assim, cheio de coisa, que a gente não tá tendo aquela sensibilidade de falar, nossa. E cara, o Espírito Santo ele fala muito na simplicidade. E às vezes a gente fala que é coisa da nossa cabeça. Eu sou cheia de falar isso. Eu já até pedi perdão pro Espírito Santo, porque às vezes eu entristeço ele com isso. Porque às vezes ele tá falando e eu falo assim, é coisa da minha cabeça. E eu tô dando meio que indiferente, sabe? E eu falo, Espírito Santo, me perdoa por te entristecer. Né? Me perdoa por não confiar que é você que tá falando. Porque às vezes a gente fica com aquele receio se é da nossa carne ou se é ele que está falando, né? Mas a gente precisa buscar o discernimento. Bom, será que Deus gostaria que eu falasse isso ou não? Né? Enfim, eu fui muito além, mas é isso, irmãos. Posso falar rapidinho? Pode. Eu acho muito legal que você chegou nesse assunto, porque ele estava falando sobre a soberania de Deus, né? Eu acho que vale muito a gente linkar, entender que Deus é soberano, mas que Deus também é muito pessoal, né? Porque às vezes a gente pensa, tipo, uau, na soberania de Deus, em algo grande, mas a gente acaba linkando com a distância. Tipo, Deus é soberano, Deus tem coisas muito grandes, muito mais maiores para resolver do que coisas pequenas que eu peço, né? Então a gente linkar a soberania de Deus, mas também com essa... Pessoal. Isso, com esse lado pessoal de Deus, de que ele estava preocupado com a sua prova, de que ele estava preocupado com a sua carteira, com o seu celular, Verdade. né? Com coisas simples assim. E quando a gente entende que Deus é um Deus pessoal, a gente parece que consegue chegar mais perto, né? Não vê ele assim de forma, nossa, mas meu problema é tão pequeno, eu vou chegar pra Deus pra incomodar ele com isso, né? Deus tá cuidando da África lá, todo mundo falando. Você acha que ele tá preocupado com a sua carteira? Sim. Né? Tipo isso. Mas não. Isso é muito legal, porque teve uma vez que eu falei assim, Jesus... Porque assim, na época de faculdade, o meu dinheiro era só para o necessário e pagar a minha mensalidade. Então eu vivia assim na régua, né? E aí teve um dia que eu falei assim, Jesus, eu queria tanto um tênis preto. Né? Mas assim, sem me importar.
Aí no outro dia minha mãe chega, era um tênis usado, mas era preto e era lindo. Preto é lindo. Que era esse. Não, esse não. Aí eu falei assim, eu Como olhei explicou pro você? tênis, eu olhei pro tênis e eu falei assim, gente, era usado, mas assim, tava impecável e pra mim eu não ligo usar roupa usada, entendeu? Eu acho que a gente ainda colabora pro meio ambiente porque as pessoas consomem demais. Mas enfim, sim, então assim, aí eu olhei e falei, Jesus, obrigada. Obrigada, sabe? Assim, Nem você foi vê algo assim, que você tava super preocupada. não, foi um cara, eu acho que eu não sei se eu já contei aqui, mas é mais um testemunho, vou falar rapidinho, tá? Teve uma vez, logo no início da minha jornada, Pede um minutinho pra ele. no início aí da minha jornada, que eu tava passando por esse negócio de autoestima, né, de se sentir feia e tal, eu olhei pro espelho num dia e chorava, assim, falava, Espírito Santo, por que eu não consigo me sentir bonita? Né? Por que eu não consigo olhar pro espelho e me ver bonita? Sabe, assim, aquela coisa. Aí no outro dia eu tô lá varrendo na frente do meu serviço, aí passa um... Eu lembro dessa. Você lembra, né? Aí passa um senhorzinho de bicicleta bonito, assim, sabe, olho claro, meio grisalho, assim, bonitinho. Aí eu achei que ele ia parar pra me perguntar o lugar lá que ele queria ir. Aí ele parou, ele olhou assim, você sabia que o seu sorriso é lindo? Eu falei, Jesus. Na hora. Gente, no dia anterior. Para de mentir. Eu falei assim, cara, eu na hora eu falei, Jesus, você é demais, né? Aconteceu comigo uma vez também. Ele falou, sabia que o seu sorriso é lindo? Eu pensei isso. Falei assim, sabia que o seu sorriso é lindo? Aí ele falou, você conhece Jesus? Eu falei, sim. Aí ele pegou a bicicleta e foi embora. Agora eu conheço mais ainda. Entendeu? Eu falo, gente, como que Deus... Eu falo, a simplicidade, a gente precisa, sabe? Claro que Deus age em coisas grandes também, mas às vezes ele tá ali no cotidiano, na coisa simples, e você precisa ser sensível, sabe? Uma coisa que eu gosto de pensar é que, tipo, o Deus que criou o universo também criou os átomos. Então, Sim. o Deus que tá nas coisas grandiosas também está nas As coisas pequenas. pequenas, assim. Cara, tipo, é engraçado que Deus, ele tá em cada detalhe. Igual... Cara, teve um dia que eu jogo um jogo de celular, tipo assim, eu não dou tanta importância assim pro jogo, sabe? Eu jogo mais porque, Só tipo 23 horas por dia. Não, é porque, tipo assim, eu entro todo 3 dia. horas e meia, cara. Eu entro todo dia pra fazer missão diária, tipo, dá uns 20 minutos, mas é porque minha conta começou a ficar valorizada, eu fico com dó de parar de jogar. Aí eu queria vender minha conta. Tipo, minha conta vale mais de R$300 no jogo. Enfim, o capitalismo. Só que aí eu fico, pô, eu vou deixar essa conta, tipo, desistir? Só que aí eu tava, tipo, você vai meio que... Tipo assim... Era uma teia de aranha. Não, é tipo assim, o jogo, ele tem sorte. Tipo assim, você vai juntando... a gente chama de summon. Moeda. Vai juntando moeda do jogo, compra um negócio pra, tipo assim... meio que um Sorteio. sorteio. Não chega a ser um jogo de azar, porque, tipo, dá pra colocar dinheiro? Dá, mas assim, você vai jogando, ganhando negócio, você sorteia pra vir um boneco novo. Tinha um boneco que eu queria, eu falei, nossa Deus, podia me dar esse boneco aqui, como quem não quer nada, né? Veio, eu mandei, veio. Falei, caramba. E é Sabe, muito difícil. mesmo pegar. ato. É muito difícil. É muito difícil pegar. É, tipo assim, é 0,6%. E aí eu fiquei, tipo, caramba, sabe? Você falou, meu, nossa, mas é um jogo bobo. E exatamente isso, tipo, eu acho muito, tipo, incrível essa natureza dual de Deus. Porque, tipo assim, ele tá no topo, acima de todos, e ao mesmo tempo tá aqui do nosso lado, sabe? Tipo, Vai cortar Você já um falou pouquinho, isso? Quartinho. sim. Acho que foi domingo. Não, quarta passada, retrasado, você falou isso, essa questão. Sim. E é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, antes de acabar, eu quero agradecer a 7DB Filmes. É isso. Pode acabar o podcast. Gente, obrigado. Queremos agradecer a Valeu, galera! Tamo a junto. Bookstore que estão patrocinando aqui. É isso Até aí. semana também. Música nova, Irresistível. Segue aí. Irresistível Vai estar o link aí é embaixo. Ó! É isso, galera. Obrigado por acompanhar o podcast. Semana que vem tem mais. Até mais. Tamo junto. Tchau. Tum, tum, tum.